Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês conseguem me escutar? Tudo bem com vocês? Obrigada pela presença de vocês nesse webinar, né, que a gente intitulou O Mundo Entrou pela Minha Porta e Agora, né, um webinar voltado para famílias hospedeiras. Se você não for família hospedeira, mas for interessado, enfim, obrigada pela presença. Meu nome é Fernanda, eu sou responsável pela área de interculturalidade no UFS e treinamentos. A Pamela é da área de suporte, a gente que vai estar fazendo esse webinar com vocês, tá? Eu sei que o Zoom é um pouco diferente, assim, então qualquer dúvida que vocês tiverem, fique à vontade para perguntar para a gente pelo chat. Geralmente vocês ficam no mudo, então se vocês tiverem perguntas, enfim, sintam-se à vontade para tirar do mudo e fazer a pergunta de vocês a qualquer momento. Se vocês estiverem sem microfone, não tem problema, podem escrever as perguntas de vocês pelo chat. A gente, à medida que for fazendo o webinar, a gente vai tentar encaixar as perguntas, enfim, e tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Se vocês também não tiverem com câmera, não tem problema, fiquem à vontade para assistir o webinar como vocês acharem melhor, tá bom? A princípio, só para vocês entenderem o aplicativo, a princípio a gente sempre deixa os microfones no mudo para evitar interferência, né? Para não ficar hosteados, ou não dá para que não dê para ficar escutando o pessoal digitar, enfim. Mas, como eu falei, fique à vontade para desmutar o seu microfone e comentar no momento que vocês acharem apropriado, tá? A gente tem uma expectativa que esse webinar dure por volta de 45, 60 minutos, mais ou menos. A gente vai abrir para perguntas, a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês e a gente quer aproveitar a oportunidade para passar um pouquinho mais de conteúdo de interculturalidade para que vocês possam melhor aproveitar a experiência como famílias hospedeiras. Tá bom? Então, Pamela? Olá, boa noite. Eu sou a Pamela, eu trabalho na equipe de suporte, juntamente com a Thaís, e a gente dá todo esse auxílio para os voluntários, para os estudantes, para as famílias também, desde o momento em que o estudante estrangeiro chega aqui no nosso país, né? A gente auxilia em várias questões do dia a dia, seja coisas positivas que estejam acontecendo, seja também para auxiliar nessas dificuldades, né, que vão surgindo. E é por isso que a gente selecionou esse tema para a gente falar no webinar de hoje, que é comunicação e adaptação intercultural, porque a gente sente que essa é o nosso maior desafio, né? O estudante chegou, né? O mundo entrou pela minha porta. E agora? O que eu faço? Como é que eu lido com uma pessoa com hábitos muitas vezes totalmente diferentes, como é que a gente comunica com alguém que é da família, mas que é novo na nossa casa, como é que a gente transmite os nossos hábitos. É sobre isso tudo que a gente vai refletir um pouquinho hoje, tá? Antes só da gente continuar, a gente já se apresentou aqui desse lado. Eu gostaria de ouvir, assim, rapidamente das pessoas que estão presentes, alguém que queira se apresentar, se é família hospedeira de primeira viagem, se já receberam vários estudantes, se já tem muita experiência ou não. Assim, enfim, uma apresentaçãozinha rápida. Alguém quer falar? Podem ficar à vontade, tá? A ideia é mesmo para a gente partilhar experiências, para a gente se conhecer um pouquinho. Todo mundo aqui é família hospedeira? Nesse momento está recebendo um estudante? Vocês estão me ouvindo? A Paty, a Tainá. A Tainá tá fazendo que sim com a cabeça ali. Então tá certo. Sandra Lima também está recebendo estudante.
Flávia e Walter, né? São, no momento, as pessoas estão presentes. A Patrícia também de Fortaleza, ela escreveu no chat que ela é de Fortaleza ainda. Também Ah, é. verdade, estou lendo aqui agora. Primeira viagem, Patrícia já recebeu antes. Enfim, a gente também vai. Já recebeu antes. Que legal. Receber. Tainá também está escrevendo para gente. Um mini intercâmbio. Ah, bem interessante também. Que acaba sendo uma nova experiência num curto período, né? E acaba se preparando depois para outros períodos mais longos. Às Tá, vezes. tá ouvindo? Estou ouvindo sim. Tá, nós recebemos 5. Já receberam 5? É, Uau, parabéns! Esse é bom sinal, então. É sinal que ficaram satisfeitos com a experiência. eu acho que todos os intercambistas que vieram assim foram muito gratificantes, né? Nós recebemos um da Bélgica, um da Itália, um de Porto Rico, um da Islândia e agora uma da Rússia. Uau, bem diferentes. E qual foi a melhor parte de receber tantas culturas diferentes, Walter? Na verdade, assim, aqui é muito, assim, bem descontraído a família, né? Então, eu acho que o mais legal, assim, é a bagunça junto com eles, que eles entram no clima brasileiro, né? E com todos eles foi muito gratificante essa relação, né? Realmente de pessoa. Até o belga, quando depois nós fomos visitar a família dele lá, eles nos receberam com um abraço que eles não eram acostumados, né? Então, eu acho que essas coisas assim que é legal. A forma de chamar, quando a primeira vez quando eles chamam a gente de pai e mãe também, é bem legal, né? É uma das partes mais emocionantes também, né, Walter? É muito bom. Porque eu acho que isso é a coisa mais gratificante mesmo, é sentir que se torna uma segunda família. Sei lá, 99%, 100% dos nossos estudantes, quando vão Sim. embora, não querem ir, não tão querendo ir, relatam que tiveram experiências maravilhosas e que de fato é uma segunda família, né, que fica para eles. Então, é Exatamente. isso mesmo que a gente vai transmitir um pouco. Não é que não tenha dificuldade, é que a gente pode superar, né? É natural que tenha alguma divergência, às vezes de comunicação, que tenha uma adaptação inicial que é necessária, né, de ambas as partes, mas tudo isso é superável e o que acaba ficando é uma experiência bem positiva. Estou vendo também ali no chat que a Flávia também recebeu uma tailandesa, que também é uma cultura bem diferente, né, Flávia? Não sei se você sentiu isso, mas acredito que sim. Culturas orientais são bem distintas também da nossa, a nível de comunicação, de interação. Verdade. Gente, então a gente vai começar aqui. Já vi que todo mundo aí já receberam em algum momento, outros estão mais numa fase inicial, outros já receberam diversas culturas, e a gente sabe que é sempre diferente. Ó, a gente está lendo aí que tem pessoal hospedando estudantes da Malásia, da Bélgica, italianos. Exatamente, que o jeito de falar é muito diferente, os costumes. Exatamente sobre isso que a gente vai então falar hoje, né? Como lidar com essas diferenças, como interagir com esses estudantes. Então a gente vai passar para o slide seguinte. Se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa, podem ficar à vontade, tá bom? Aqui a gente trouxe um pouquinho, acho que é uma imagem, para mim foi uma imagem assim bem forte, para a gente refletir um pouquinho como o mundo é tão diferente, né? Não é só dizer que eu nasci num país diferente, porque afinal é tudo igual. Não é. A gente tem essa prova todos os dias, né? Quem está recebendo estudantes, quem trabalha com eles, quem lida com eles diariamente, tudo é diferente. No mesmo continente, a gente tem, por exemplo, ali na América do Norte, Canadá, Estados Unidos, México, depois já descendo ali para a América Central, e é tão diferente. Cada país, cada realidade, cada costume
desde o do dia a dia, das questões de alimentação, como a Flávia falou ali, o jeito de falar, de comer. A Tainá também escreveu aqui que ela queria falar um pouquinho como é que ela recebeu uma tailandesa. Você quer falar um pouquinho, Tainá? Boa noite, meu nome é Tainá. Antes da tailandesa, eu ia receber um do país de Honduras, um menino. Sendo que por problemas de lá, do país, eu não consegui receber ele. E aí eu tinha ficado muito chateada pelo fato de não receber, não ter mais esse contato. E eu tinha conhecido outros intercambistas por causa do meu primo, que era voluntário da FS, sendo que recentemente ele saiu. Sim. E aí tem um intercambista também na casa da minha avó, da Costa Rica. E aí eu conheci ele e outros intercambistas. Conheci uma belga, italianos, franceses, dinamarqueses, finlandeses. E aí eu fiquei muito encantada com isso tudo e decidi que iria hospedar um. E aí veio a notícia que seria um menino. E aí eu fiquei muito animada. Sendo que aí disseram que tiveram problemas de lá e ele não ia vir mais. Então eu fiquei muito chateada. E o presidente daqui, da FS daqui de Natal, dias depois me mandou um e-mail perguntando se eu ainda estava disponível para receber intercambista, porque havia uma tailandesa querendo vir, mas não tinha mais família. E eu aceitei na hora, assim. E você está gostando da experiência, Tainá? Você está gostando? Tô. É bem diferente. Isso aí. Que bom, a gente fica feliz. Obrigada aí pelo teu relato. Às vezes é isso, né? Às vezes não vem aquilo que a gente espera, mas vem uma coisa ainda melhor, né? Ou tão boa quanto, né? Eu até levei ela já para uma festa com meus amigos. Eu fiquei pensando assim, poxa, ela vai ficar como? Ninguém fala inglês, só eu. Eu vou ter que ficar traduzindo toda hora. E quando cheguei lá, uma amiga minha sabia falar inglês. E aí foi desenrolando e todo mundo foi super caloroso com ela. Eu achei isso bem legal, porque eu achava que iam excluir ela pelo fato dela não falar a língua, né? Mas não, foi muito legal e ela gostou muito. Que ótimo. Então é isso, né, pessoal? É a gente ter essa consciência que realmente tem diferença sim. E que a gente tem muito a ganhar com isso, né? Quando a gente olha para esse mapa, é exatamente isso. Cada país vai ter uma característica diferente, vai ter uma coisa para dar para a gente que a gente também tem para partilhar com eles, né? Então tem muita coisa positiva. Mas agora eu também queria ouvir assim uma coisa bem resumida, tá? Porque já somos muitos, né? Já tá bastante gente aqui conversando com a gente, assistindo. Então eu queria pegar assim uma palavra, duas palavras que vocês partilhassem com a gente o outro lado, né? Assim, está sendo uma experiência maravilhosa, tudo bem, mas assim, qual é a minha maior dificuldade? Qual foi até agora? Assim, poxa, isso foi difícil. Por exemplo, a forma de falar ou alimentação, que vocês dessem assim, para a gente uma palavra, duas, do que foi mais demorado, digamos assim, para vocês se adaptarem, para vocês conseguirem gerir. Vocês conseguem pensar assim, em algum exemplo? Questão da língua, porque ela não sabia falar muito inglês, eu também não sei falar muito inglês, então ficou meio... E agora, como eu vou me comunicar com ela? Sendo que aí até agora tá dando tudo certo. E que estratégia você usou, Tainá, para superar essa dificuldade aí? Como é que vocês comunicam? Ela falou que ia me ensinar um pouco do inglês que ela sabia e eu falei que ia ensinar o português. Então, eu falo em português com ela e ela me responde em português e ela fala inglês comigo e eu respondo em inglês com ela. Olha, tá vendo? Rapidamente criaram uma estratégia, né? Uma forma de comunicar.
E os outros? Quem mais quer contar pra gente? Qual foi, assim, a maior dificuldade até o momento? E também tem a ajuda da minha irmã mais nova, que ela fica. A maior dificuldade é a família Cerone que está falando para gente que a maior dificuldade é fazer eles entenderem dos perigos do Brasil. É verdade, isso é um tema que chega muito para gente lá na equipe de suporte, né? Que os estudantes querem muita liberdade, né? Porque eles estão muito acostumados no país deles e às vezes é difícil de explicar isso. Concordo plenamente, Maria e Bia. A Flávia está dizendo que está tudo perfeito, né? Que não teve muito problema ainda, que ótimo, que continue assim. Gente, quando a gente fala em diferenças culturais, como vocês podem ver aí no nosso slide, a cultura influencia assim, muito mais do que a gente às vezes imagina, né? Porque, por exemplo, a Tainá deu esse exemplo do idioma, que é o quê? Uma coisa visível. A gente sabe, né, que o estudante tem essa dificuldade de entender, de compreender, e a gente a mesma coisa. Às vezes é difícil entender o que eles estão falando também. Então, esse é um dos aspectos visíveis da cultura. Mas existem outras questões que muitas vezes estão na base dos comportamentos, tanto dos nossos como dos próprios estudantes, que às vezes geram algum tipo de dúvida, de conflito, enfim, às vezes dificulta um pouquinho o entendimento. O nosso conceito de tempo, eu posso dar para vocês alguns exemplos que a gente escuta muito em suporte. Eu não estou entendendo por que a minha família diz que a gente vai sair 1 hora e a gente sai 2 horas depois. Eles se atrasam para vir me buscar. Ou seja, esse conceito de tempo, né, da incerteza, de como é que horas eu vou ficar pronto, porque eles combinaram comigo uma coisa e depois isso foi alterado. Ou então o conceito de hierarquia, né? Aqui que eu tenho que pedir autorização para os meus pais, o que eu não tenho, por que eu preciso ficar explicando para o meu pai aonde eu vou, com quem eu vou, se lá no meu país eu faço tudo sozinho. Então, essa questão que a Maria e a Bia colocaram, dos perigos, tudo isso, às vezes, tem um valor associado, né? Essas questões de como a gente encara a hierarquia, como é a nossa atitude relativamente aos mais velhos, como é que a gente encara essas questões de tempo, tem questões religiosas, tudo isso são aqueles valores que a gente não vê assim de cara, né? Quando a gente conhece o adolescente, mas que depois, com o tempo, vão surgindo questões. E então a gente queria passar um pouquinho isso para vocês, que às vezes o que a gente acha que é má vontade, ou implicância do estudante, ou rebeldia, e às vezes o inverso também, aquilo que o estudante acha que é falta de compreensão da nossa parte, tem muito mais essa questão cultural e que muitas vezes está subentendida, né? Que não é visível assim num primeiro plano. Então a gente queria deixar um pouquinho de espaço para vocês, tá? Alguém quer falar? A Fernanda vai apresentar um pouquinho para a gente agora, então, falar um pouquinho sobre os conflitos, sobre algumas das teorias que existem também para ajudar a gente a gerir essas questões, né, Fernanda? Isso, Pamela. Então, como a Pamela comentou várias vezes ali, a ideia não é que o intercâmbio não tenha conflitos, porque conflitos sempre vão acontecer, né? Como a gente preza e sempre fala para os estudantes serem parte da família, a gente sabe que em toda família a gente discute, toda família a gente briga, e toda família a gente tem que tentar entender o ponto de vista do outro. Então, assim, como a gente sabe que cultura, tipo, todo país nacional também tem até um certo nível uma cultura nacional, a gente vai apresentar para vocês um modelo que, assim, é para ter uma base, nem todo mundo encaixa no modelo,
mas para que vocês tenham uma noção de que culturas diferentes lidam com conflitos de formas diferentes. Então, dando um exemplo básico, assim, com a Alemanha, geralmente a gente tem essa ideia, ou esse estereótipo, ou a gente sabe que os alemães são pontuais, que eles são um pouco grossos, assim, que eles falam de uma maneira muito direta, ou coisas nesse sentido, certo? E ao contrário que quando a gente lembra do Brasil, a gente lembra do nosso jeitinho brasileiro, a gente de vez em quando fala que sim, meio que querendo dizer não, né? E entre a gente se entende. Então, para o brasileiro, é muito comum, por exemplo, a gente falar daqui a pouco eu vou, e não ser dali a alguns minutos, mas muito tempo depois. Ou a gente fala, se quiser dar uma passada, mas a gente não espera que a pessoa realmente venha. Ou tem aqueles exemplos clássicos, assim, aqueles exemplos clássicos de, vamos marcar alguma coisa e não marca, né? Então, isso para um alemão escutar é muito diferente, porque para o brasileiro o valor da comunicação não está só na palavra. A gente fala a gente fala de acordo com a pessoa, a gente fala com os gestos, a gente fala com diversas formas que não são as palavras. Já os alemães não, né? A maior parte do valor está nas palavras, né? Está naquela comunicação direta, na comunicação verbal que a gente fala. Tá? Então, por exemplo, aqui, eu vou continuar nesse exemplo Brasil e Alemanha para vocês, mas qualquer coisa vocês podem perguntar no chat ou abrir o microfone sem problema nenhum, tá? Então, esse aqui é um modelinho que ele coloca como as pessoas agem diante de um conflito de acordo com a comunicação e com o nível de expressão de emoção, vamos dizer assim. Então, no eixo X, vocês podem ver aqui que ele tem um nível de comunicação direto, né? Ao passo que no eixo X, ainda lá embaixo, é um estilo de comunicação indireto. Então, o que é um estilo de comunicação direto? Eu vou na festa. O que é um estilo de comunicação indireto? Se der tempo, eu passo lá. Né? Então, eu passo a mensagem, mas de formas diferentes. Tá? E no eixo Y, a gente encontra aqui emocionalmente reprimido ou emocionalmente expressivo. Então, num conflito, por exemplo, se vocês talvez lembrarem desses filmes italianos que o patriarca da família grita, que ele fala alto, né, e que ele projeta muito com o corpo, isso quer dizer que a pessoa é expressivamente, emocionalmente expressiva. Tá? Já em outras culturas, principalmente asiáticas, então vocês que estão recebendo tailandeses, talvez vocês consigam ver isso, que de vez em quando você fala alguma coisa um pouco mais firme e a pessoa, né, ela não fala nada, ela fica quieta ou ela fica retraída, né? Então esse é um modelo que ele usa essas duas variantes, né, no eixo X e no Y, e dentro dele ele fala que as pessoas podem agir de formas diferentes. Então, por exemplo, se eu tenho um estilo que eles colocam de como se fosse acomodação, isso quer dizer que eu falo de forma indireta e que eu sou emocionalmente reprimido, né? Então, eu não consigo... é uma comunicação muito difícil, porque você não consegue expressar do estudante exatamente o que ele está sentindo. Ele vai provavelmente ficar quieto, e ainda mais em português, é muito difícil para ele se expressar, né, na cultura brasileira. Ao passo que se eu receber um estudante que fale, que tenha um estilo de conflito, mais de discussão, direto, sem emoção, eu tenho um estudante tipicamente, assim, usando um pouco, sem querer estereotipar muito, mas principalmente estudantes alemães, que geralmente o Brasil recebe bastante também, que é aquela pessoa extremamente fria numa discussão e direta. O que para o brasileiro muitas vezes acaba sendo grosseria, assim, aquela coisa um pouco arrogante, um pouco direta demais, sabe? E emoção zero. Então, na nossa concepção brasileira, talvez a gente ache que a pessoa não está absorvendo, ou que ela não está sentindo nada, ou que ela não está com raiva, ela não está sentida, porque o estilo de comunicação dela é focado muito mais em palavras, tá? Se estiver indo muito rápido, vocês também podem me falar.
Por terceiro, e praticamente oposto a isso, é o estilo de que a pessoa é uma pessoa extremamente engajada na discussão, no sentido que ela ainda fala diretamente, mas ela consegue demonstrar muita emoção. O brasileiro entra um pouco aqui, um exemplo clássico seria os gregos, mas não é uma cultura muito próxima da gente, mas basicamente o valor tá nas minhas palavras. Agora eu consigo muito demonstrar também a minha emoção. Então é uma mistura entre pessoas que demonstram muita emoção, mas que elas conseguem falar super claro o que elas querem. Elas falam sim, elas falam não, tá? Só um instante aqui que o José tá com um problema para entrar. Ele pede uma senha, né, José? A senha é essa daqui, ó. São esses últimos números do link que eu te mandei, tá? No chat. E como último estilo, vai ser o estilo dinâmico, tá? O estilo dinâmico é uma linguagem extremamente indireta, mas extremamente emotiva. Esse estilo de comunicação é difícil um pouco para a gente ver, mas a ideia é que ele seja ali naquela parte mais ou menos da Índia, né? Que as pessoas vão usar muitas metáforas para falar, mas com extrema emoção. Então ele lembra um pouco os filmes de Bollywood, sabe? Seria mais ou menos assim. Não, claro que vocês não precisam lembrar os nomes, enfim, a teoria inclusive está em inglês, porque é bem difícil de achar material de estilos de conflitos culturais, né, em português, mas o importante mesmo dessa tela é a gente entender que os estudantes que a gente recebe lidam com conflitos de formas diferentes do que a gente recebe, né, do que a gente lida. Então, tem muito estudante, por exemplo, que vai ouvir uma bronca e não vai falar nada, absolutamente nada. Vai ficar quieto porque é o estilo de conflito dele, né? Ao passo que vai ter muito estudante que vai retrucar tudo, porque ele provavelmente tem um estilo mais de discussão. Então, enquanto você, brasileiro, né, ou família hospedeira, ou pai ou mãe hospedeiro, tá vendo isso de certa forma como uma afronta, ou não me responda, ou algo nesse sentido, para a pessoa ela tá discutindo o caso, né? Então, a Tainá colocou ali: estou tendo contato com um intercambista alemão, Ele é super sério, é bem diferente. Cada cultura é muito diferente uma da outra. É muito diferente mesmo. E assim, quando a cultura é tão diferente da nossa, o que causa é estranhamento, né? A gente acha o outro estranho. O brasileiro, ele tende a ser muito emotivo, não emotivo necessariamente, mas a gente toca muito, a gente é um povo quente, assim, a gente se acha pelo menos um povo receptivo, né? E quando parece que o outro não demonstra da mesma forma, isso pode causar um grande estranhamento pra gente. E principalmente essas coisas afloram, principalmente quando tem um conflito. E por conflito a gente não quer dizer necessariamente grandes conflitos, né? Mas de vez em quando é uma mensagem, assim, algo que a gente quer deixar. Por exemplo, arrume o seu quarto, né? Se a gente, como brasileiro, a gente talvez fale assim, ó, será que não é bom você arrumar o quarto? Esse tipo de comunicação é extremamente indireta, né? Então, não necessariamente a pessoa vai entender que ela tem que arrumar um quarto. Pegando esse exemplo da Tainá, que falou do intercambista alemão, para um alemão que ele tem um estilo de comunicação muito direto, se você não falar, você tem que arrumar o seu quarto, talvez ele não entenda, né? E isso, ao mesmo tempo, para a gente pode parecer meio grosseria, né? Entende como esse movimento de comunicação oposto é muito difícil, né? Porque ao mesmo tempo que a gente quer que o alemão entenda a cultura brasileira ou entenda como que é viver aqui, também como é que a gente vai conseguir fazer isso se toda vez a gente acaba falando do jeito que ele vai entender melhor, né? Então, é sempre um balanço, O importante é a gente ter em mente mesmo que conceitos iguais para a gente podem ser expressados de maneira diferente. O carinho ou se importar é uma delas, tá?
Aqui a Flávia colocou. Aqui a tailandesa nos pergunta se pode ou não, se é boa maneira ou não ter determinada atitude. Isso é ótimo. Era a minha próxima fala, inclusive, que independente do tipo de comunicação, o importante é se comunicar, né? É perguntar, é tentar fazer esse exercício a gente fala de falas de feedback, né? Então, por exemplo, o estudante pergunta, posso sair com meus amigos hoje? A família fala sim. E fala, você tem que voltar até as 10 da noite. Em vez da conversa terminar aí, é importante jogar para a pessoa para ver se ela entendeu. Então, você tem que voltar até as 10 da noite. Que horas você tem que ir? Que horas que você tem que estar em casa? E daí a pessoa vai responder 10 da noite, ou 9, ou enfim, que ela tiver entendido, não sei. Agora, no começo pode parecer um pouco bobo, mas é importante para que vocês também se conheçam. Eu acredito que tem a família hospedeira que está começando a receber agora também, né? Que está há poucos meses. E tem famílias hospedeiras que estão recebendo desde o início do ano. Então, todas as perguntas que você faz são perguntas para os dois lados se conhecerem melhor. Né? A partir do momento que você começa a conhecer o outro, que você entende como que tudo isso funciona, de vez em quando, daqui 3 meses, a pessoa já sabe que ela tem que voltar às 10, ou enfim, ou quanto horário importante, assim, para a família, se é antes das 10, ou se 10h15 tudo bem, ou se 10h30, enfim, sabe? Então, toda essa movimentação de comunicação é super importante. Porque tem tailandeses nesse webinar, também é importante dizer assim, que não são todos os tailandeses, claro, mas geralmente na Tailândia a pessoa só é considerada adulta no sentido de ter um certo nível de independência depois que ela entra na faculdade, que vai ser com 19 anos, por exemplo. E é muito comum, quando eles vêm para cá com 15, 16, 17, eles estarem muito acostumados ainda a fazer o que os pais falam. Então, e isso para o brasileiro acaba sendo, para a família hospedeira, tem muita que fala assim, mas ele não é proativo, ele não faz nada, ele não parece que não tem essa proatividade mesmo de, por exemplo, ver a louça suja e lavar a louça, as coisas assim. Então, por mais que pareça um pouco chato falar o que a pessoa tem que fazer, para eles isso ainda é importante. Tá? Então, o conceito de juventude, ou de até quando você é criança, até quando você é adolescente, a partir de que idade você é adulta, e em que momento você tem uma certa independência para tomar determinados tipos de ações ou decisões mesmo, varia, tá? Então, assim, se acontecer isso, se você que é a pessoa, se você vê que o estudante, principalmente tailandeses mesmo, assim, se tá faltando proatividade, é porque provavelmente ele precisa de uma figura ainda falando, faz isso, não faz isso, enfim. E isso vocês vão ter que ir descobrindo, porque ele não vai perguntar, né? É muito difícil que a pessoa acabe perguntando. Tá bom? Eu sei que deixa eu ver aqui, a Paty colocou no chat pra gente. O intercâmbio que recebi passou 40 dias aqui em Fortaleza. Ele era educador, agora estou com um adolescente da Itália e está sendo fácil chegarmos no acordo de tarefas, pois eu tenho um filho de 14 e outro de 20. Incrível o interesse deles de aprenderem o quanto antes. Querem muito conhecer a nossa cultura. Legal. E a Tainá colocou ali com relação, acho que é a tailandesa, né, que ela tá recebendo, que às vezes tem a louça para lavar e se eu não pedir ela não lava. É verdade. Não é necessariamente que ela não quer ou que ela não pode, mas é que ela ainda precisa do que você peça, entendeu? E provavelmente isso você vai ter que pedir algumas vezes até que essa informação que ela acabe entendendo que isso é uma produtividade que ela pode ter, né? Vamos lá, Pamela. Vamos melhorar a nossa comunicação agora. Então, gente, acho que deu para entender, né? Porque todo mundo também escreveu aí alguns exemplos. Então, deu para entender que o importante de tudo é a gente se expressar, é a gente explicar, né, para o estudante. Olha, precisa lavar a louça, de vez em quando você precisa me ajudar, porque, enfim, eu às vezes estou ocupada com outras coisas também.
ou então qualquer outra situação que aconteça, o importante é a gente explicar, né? Não a gente guardar. Porque como é que a gente pode melhorar a comunicação? É exatamente disso que a gente vai falar agora. Como resolver esse conflito? A gente pode entrar numa abordagem de competição, né? Eu tenho que mandar porque ele é meu filho, ele está aqui temporário, então eu vou mandar, ele tem que obedecer. Isso não é muito assertivo, porque se eu mandar assim, lava a louça, talvez ele não está entendendo que preciso daquela ajuda, que ele pode se sentir à vontade em casa para colaborar. Então, não chega a mandar, é igual ao nosso próprio filho, né? Acho que é importante a gente explicar. Olha, desde o início vamos estabelecer determinadas regras. No dia a dia eu faço o jantar, mas você pode pôr a mesa, retirar os pratos quando a gente terminar. Ou então um dia uma outra pessoa da casa lava a louça, dia sim, dia não, você ajuda a gente com isso. Ou então o seu quarto, você tem que cuidar, enfim, deixar tudo isso bem claro, né, para o estudante saber antecipadamente como ele deve se comportar, na verdade. Também existe um estilo de resolução de conflito, né, que é baseado na acomodação. O que significa? Deixa para lá, ele está aqui há pouco tempo, né? Então eu não vou ficar brigando, não vou ficar discutindo, não vou ficar dando ordem, deixa ele fazer do jeito dele. Também não é a melhor opção, porque a gente está minimizando o nosso desejo, a nossa vontade, em prol do outro apenas, e acaba que nem ele vai aprender nada de novo, nem ele vai se adaptar a uma nova realidade, e nem eu vou estar satisfeita também. Isso pode acabar gerando um desgaste na relação. Então, também não é positivo a gente se anular para não magoar o estudante ou não passar determinadas regras para ele. E muito menos o afastamento também. Porque se eu finjo que não está acontecendo, se eu finjo que não vi, que não sei, que ele saiu e chegou tarde e eu tinha pedido para chegar mais cedo, se eu finjo que nada disso está acontecendo, eu também não estou zelando, seja pelas regras da minha casa, da minha família, seja pela própria segurança do estudante, pelas coisas que a gente pretende, né, que ele também atinja e que ele se integre realmente na nossa família. Então, a melhor solução da gente gerir esses conflitos não é ignorar, não é me anular ou também anular o estudante apenas dando uma ordem, não. É a gente entrar numa colaboração em que as duas partes entendem, as duas partes demonstram o que é importante para elas, ou seja, para mim é importante que você faça isso e você também tem a ganhar porque você também vai conhecer a nossa cultura, também vai se adaptar e vai se sentir melhor. Um exemplo que ainda ninguém comentou e que acontece muitas vezes lá na nossa equipe de suporte, chega muitas vezes para a gente, é a questão da higiene, por exemplo. Porque tem algumas culturas, países mais frios, que tomam um banho por dia, ou às vezes dia sim, dia não. E isso, para muitas famílias brasileiras, é muito estranho, porque muitas cidades brasileiras são bastante quentes e a gente está acostumado a ter uma outra rotina, seja do nosso filho arrumar o próprio quarto, seja de tomar 2, 3 banhos por dia, seja de cuidar das suas roupas, tudo isso, né, envolve a nossa higiene pessoal. Então, às vezes não é suficiente dizer assim, você tem que tomar 3 banhos por dia, ou você tem que fazer a sua cama, arrumar a sua cama antes de sair de casa. Explicar também o porquê, né? É exatamente como a gente está assinalando aí, entrar num acordo com o estudante baseado numa colaboração. Eu preciso desse comportamento seu por essa razão, né? Então, é que nem a Paty escreveu, né? Às vezes eles perguntam coisas que pra gente são tão básicas. Eu posso comer? Eu posso pegar? Por quê? Porque eles estão, não é que eles estão bloqueados essencialmente, mas porque eles estão numa nova casa, numa nova realidade, uma nova cultura e família. Então, é natural que eles não tenham os mesmos hábitos, mas cabe a gente, né, passar essa orientação e entrar nessa forma colaborativa. Ou seja, é importante focar no ponto de vista no outro e na forma como a gente está comunicando. Porque, às vezes, no nosso dia a dia, não é fácil sempre a gente lembrar disso, né?
E é exatamente isso que a Paty escreveu agora. Dentro da nossa casa tem formas diferentes de estar, de agir, diferentes hábitos, dentro do nosso bairro, da nossa cidade. Então imagina com alguém que vem de um outro país, né? Então é muito importante sim a gente refletir sobre a forma como estamos comunicando e com certeza isso vai reduzir muito os conflitos, né? Vai ajudar muito a gente. Então, a gente quer passar agora algumas dicas, algumas sugestões para vocês. Aconteceu, como é que eu posso fazer? Como é que eu posso me preparar para evitar esse tipo de situação? A Tainá acabou de escrever, né, que essa questão do banho, que no início teve que explicar, né, exatamente isso. E acabou que ela entendeu, né, Tainá? Acho que depois deu certo. Explicando, todo mundo consegue chegar num consenso, não é isso? Então vamos lá, gente. Algumas sugestões assim que a gente pode dar para vocês. Deixa claro desde o início quais são as regras da casa, que horas o estudante pode chegar, como é que é a hora da refeição. Explica para ele, pergunta também como é que é lá na realidade dele, na cultura dele, até para vocês entenderem quais são essas dificuldades que vão surgindo. Então, não fica guardando para depois, não fica acumulando, assim, deixa as regras do jogo em cima da mesa, assim, desde o início. Também faça um esforço para suspender julgamentos, né? A gente só ficar criticando, julgando, às vezes isso leva a gente a fazer interpretações precipitadas, né? Então é importante a gente entender os fatos concretos, buscar uma interpretação e verificar, né? Se realmente é isso que a gente está pensando, se realmente é isso que está acontecendo, né? Reflita sobre a sua forma de comunicação e a forma do outro, a gente já conversou, né, um pouquinho sobre isso. Foca no que tem de comum, no que tem de comum e positivo entre vocês, entre a visão de vocês e a visão do estudante. Às vezes a gente foca muito no problema, né, na nossa vida diária, e às vezes isso também acontece muito no processo de intercâmbio. Então, retira as coisas positivas dessa experiência, o que está trazendo de bom para a casa de vocês, para a família de vocês, porque é uma aprendizagem mútua, né? Então, acho muito importante essa parte de aproveitar o lado bom da experiência. Busque entender o que o outro espera de você, explica para ele o que você espera dele, né? Tal como a gente estava conversando. É uma abertura para ouvir o outro e para ser ouvido também. E um pouquinho daquilo que a Fernanda estava falando, da carga emocional, né? Se a gente coloca muita emoção, se a gente expressa o que está sentindo, se não expressa. É importante a gente demonstrar, sim, o que estamos sentindo, mas também é importante a gente se acalmar, né? A gente não transformar aquilo numa coisa tão grande que a gente perca esse controle, esse equilíbrio, e a mesma coisa com o estudante, ajudar com que ele possa ouvir as coisas com calma, com tranquilidade, porque aí sim a gente vai conseguir chegar num consenso. Então, busca uma redução dessa carga emocional, busca esse acordo, que nem a gente conversou, em que ambos vão se adaptar. E nunca esqueçam também do AFS, né? Alguém escreveu aí atrás, e eu concordo, é muito importante a gente poder ter esses encontros, a gente faz isso sempre que possível, mas vocês têm também os voluntários locais. Conversem com eles, procurem, tirem dúvidas, liga, manda mensagem, convida para passar aí ou para conversar um pouquinho. Busquem esse apoio do AFS, porque a gente já passou por diversas experiências, os voluntários também. Então, às vezes a gente só vai procurar, a gente só vai transmitir que está sendo difícil quando já está atingindo um ponto que é difícil voltar atrás, né? Que é difícil recuperar a relação. Então, não deixe isso acontecer. Tirem as dúvidas, conversem, busquem a gente através de e-mail, de telefone, que a gente sempre vai estar disponível, os voluntários da região de vocês também. E isso, com certeza, vai ajudar, tá? Para a gente não deixar a coisa ir muito além. Então, a gente está quase concluindo aqui a nossa apresentação, tá? Para a gente abrir também um pouquinho para as questões de vocês, para coisas que vocês queiram partilhar.
a gente queria fechar um pouquinho também a nossa conversa com essa noção do gráfico da experiência. O que isso significa? A gente já acompanhando todos esses intercâmbios que foram passando pela gente, todos esses intercambistas, sempre tem altos e baixos, tá? A nossa expectativa é que, nossa, tudo dê certo, que ele se sinta maravilhoso, só que nem sempre isso vai acontecer, e é muito importante a gente ter essa consciência. Por quê? Porque é uma oscilação muito grande, assim. O estudante chega e ele está cheio de expectativa, cheio de emoções. Então, a gente quer falar um pouquinho sobre isso. Que oscilações são essas? Como é que a gente pode lidar com isso? Então, a Fernanda vai ajudar a gente um pouquinho aqui, né, Fernanda? Isso. Bom, vocês podem ver ali no slide que é um gráfico, né? A gente chama de gráfico das duas curvas, porque tem ali, enfim, duas baixas e duas altas. O importante do gráfico, na verdade, para a gente lembrar, não são os nomes, não são, enfim, nada com relação a isso. Mas graficamente a gente vê que, apesar de fazer intercâmbio ser super legal, apesar da gente de tender a ser uma experiência super positiva, momentos ruins acontecem. Seja no início do intercâmbio, logo que a pessoa chega e se sente super sozinha, entre choque cultural, seja 3 meses depois que a pessoa já não é mais uma novidade na cidade, vamos colocar assim. Agora, momentos ruins acontecem, né? E de vez em quando isso não necessariamente quer dizer tem a ver com a família hospedeira, né? Apesar do apoio da família hospedeira ser uma das coisas mais importantes, é um processo natural do intercâmbio, né? É toda uma base que a gente tira do estudante, né? A gente traz ele para um outro país, para uma outra escola, para uma outra família hospedeira, para um outro círculo de amigos. Então, assim, é muita coisa. E é comum que a pessoa, de vez em quando, até se isole um pouco para que ela consiga processar tudo isso, né? Um intercâmbio, apesar de parecer que a gente está sempre rodado de gente nova, é um processo de muita reflexão também ao mesmo tempo. E principalmente porque geralmente reflexão a gente faz na nossa língua natural, né? Na nossa língua nativa. Então eles também vão precisar um pouco desse espaço. O que a gente precisa entender? Que depois do momento ruim, depois da parte baixa do gráfico, é onde acontece a aprendizagem intercultural, que é o nome dessa semana, né, que a gente está fazendo. Depois a gente conseguir passar por essas reflexões e entender o que é o Brasil um pouco melhor, entender um pouco melhor a família hospedeira, entender um pouco mais da minha própria cultura, que a aprendizagem intercultural vai acontecer, né? Então, a família precisa necessariamente fazer alguma coisa. Acho que o importante é incluir o estudante, né, na família, tentar explicar o máximo sobre o Brasil e tentar instigar o máximo para que a pessoa fale da cultura dela para a gente, né, para nós brasileiros, porque que nem vocês estavam comentando ali antes sobre perguntas, né, tipo, ter que falar para a pessoa que ela tem que tomar 3 banhos por dia, como alguém colocou ali no chat. Esse tipo de pergunta faz com que a gente também se questione, né? Tipo, para mim sempre foi tão normal tomar 3 banhos, e por que não tomar um? Ou por que a gente toma 3, né? Então, todas essas questões, assim, todas essas perguntas são extremamente válidas. E são elas que vão fazer essa curva descer e são elas que vão fazer essa curva subir de novo para que o estudante consiga essa aprendizagem intercultural. Pela convivência, é super normal que a família hospedeira também faça esse movimento, né? Que passe por momentos bons, que passe por momentos ruins também. Por isso que a gente quis trazer nesse webinar essas questões de diferenças de conflito, né? Para trazer a consciência que as pessoas lidam de formas diferentes. E como alguém colocou ali, a gente não precisa nem ir muito longe. De vez em quando na nossa própria cidade ou na nossa própria família tem pessoas que lidam com conflitos de formas diferentes, né? Então, vocês vão receber esse gráfico por e-mail, tá? A gente pode mandar. A gravação também do webinar pode ser disponibilizada, enfim. Mas então fica aí para vocês essa ideia geral, assim, sabe? Geralmente, a curva mais baixa
dá nos 6 meses de intercâmbio, porque é mais ou menos ali na metade. Né? A pessoa passa 3 meses bem, cai 3, sobe 3, cai 3, sabe? É mais ou menos assim. Mas claro que é uma estimativa, né? Depende de um monte de fatores, depende do estudante, depende de quanto falou, depende de várias coisas, tá? Agora, nesses momentos também é extremamente importante essa consciência intercultural, tá bom? Sempre lembrar que o estudante faz parte da família, né, Pamela? É isso aí. Acho que essa é a mensagem principal, né, gente? Ele não é turista. Vocês devem, podem orientar, conversar, integrá-lo na família. As regras são as mesmas para o resto da família. As normas são as mesmas, as normas de convivência, as formas de estar. E podem ter certeza que o estudante mais feliz no intercâmbio é realmente aquele que se sente parte da família. Eles não gostam de se sentir à parte, de se sentir separados. Então, faz isso, traz o estudante para vocês, se sintam confiantes para isso, e tem sempre o apoio tanto do próprio estudante, que vai criar uma conexão maior com vocês, como o nosso também. Então, façam isso, tá? Ele não é turista, ele não está aqui a passeio, assim. Ele está aqui para fazer parte da família e para ter uma segunda família pro resto da vida, assim, porque os laços da FS perduram bastante ao longo do tempo, né? Parece que o José Luiz finalmente conseguiu escutar a gente. Bem-vindo, José. Foi uma pena, enfim, você não ter conseguido ouvir algumas coisas antes, mas agora a gente está abrindo um momento para todo mundo participar também um pouquinho, para a gente tirar dúvidas, para vocês colocarem alguma questão assim que vocês tenham uma dúvida, alguma coisa que vocês gostassem de esclarecer. Podem ficar à vontade, tá? Eu queria falar sobre a relação da família. Quando minha avó recebeu o costarriquenho, eu acho a relação deles bem bonita, porque ele chama ela de vó mesmo e trata ela com muito respeito. E tudo que ela pede para ele fazer, ele vai e faz. E ele, quando sai, ele liga: vó, eu tô em tal lugar, vou voltar a tal hora. E vó fala: tá, volte tal hora, certinho. E ele sempre respeita essa questão de horário, de quando eu vou sair, vou ligar pra minha avó. E aos domingos, ele que faz o almoço para ajudar minha avó. E eu acho isso bem legal. Acho que é uma ótima ideia, Tainá. É exatamente isso. Pegar que atividades o estudante gosta, que atividades são boas para a família também, e vamos fazer juntos. Vamos cozinhar juntos, vamos ir ao cinema juntos, enfim, aquilo que ambas as partes gostarem, né? Um se adaptar ao outro. Isso a gente tem em comum, então é isso que a gente vai fazer juntos. E isso vai realmente aumentar, né, o nosso carinho, a nossa convivência, tudo isso. Acho que é um ótimo exemplo. E sobre a segunda família, como ele é filho da minha tia, né? Ele virou meu primo. Então, o intercâmbio dele já tá acabando, faltam 3 meses. E aí, ele às vezes olha assim pra mim e fala: vou sentir tanta saudade de vocês. E ele até já me chamou pra ir visitar ele no país dele. Eu tô vendo de próximo ano, no meu aniversário, ir pra lá. Que ele falou que iria fazer uma festa pra mim. Eva, que legal! A família, a Cerone também, a Fabi, falou que quando o intercambista faz parte da família, ele será para sempre, que ela tem alguns filhos espalhados pelo mundo e sente muita falta dele. É mais ou menos isso mesmo. Quando se é intercambista, você acaba deixando também a família pelo mundo, né? É isso aí, igual o Walter, né, que também já recebeu vários estudantes. E o José Luiz? José, quer aproveitar para perguntar alguma coisa para a gente, uma vez que você não conseguiu, enfim, ouvir toda a nossa comunicação, né? Você quer aproveitar para dizer alguma coisa nesse momento?
O seu som tá... Isso, agora ligou, foi. Tá escutando? Legal. Não, o nosso intercambista já faz um mês que ele está aqui, ele é da Itália. E está sendo legal também para nós. Tem minha esposa aqui, a Fábio. Oi. E a gente tá gostando muito. Tem os irmãos dele aqui, o Felipe. Dá um oi, Felipe. Oi. E, Que sei ótimo. lá. Tipo, tem mais, quanto tempo ainda dessas experiências que a gente está trocando aí? E perguntas? Alguém tem assim alguma questão para colocar para gente? Graciela também está ali bem quietinha. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu estou escutando porque acredito que a gente sempre troca experiências. Já fui mãe hospedeira de 2 italianos, foi muito bacana a nossa experiência com eles, e já faz um tempo isso, uns 2, 3 anos, e a gente continua se relacionando, e é muito bacana essa experiência. E eu desejo para que vocês também a tenham. Que bom, pessoal. Fico muito feliz, tá? Acho que preciso dar ênfase para isso também, que vocês estão tendo boas experiências, né? Tô vendo que não está tendo grandes dificuldades, grandes conflitos, e isso significa também que vocês estão recebendo muito bem os estudantes e estão conseguindo dar assim, um suporte ótimo para eles. A gente sempre agradece e, acima de tudo, a gente fica muito feliz, né? Que todos estejam tendo uma experiência gratificante, e o exemplo disso são famílias como a Graciela, o Walter, a Serrone também, todos aqueles que já receberam tantas vezes e pretendem continuar, e com certeza aqueles que são marinheiros de primeira viagem vão querer continuar também, conhecendo outras culturas, outros idiomas, né, e outras formas de estar. A gente vocês conseguem visualizar aí o nosso blog. A gente criou agora em 2017 o blog da família hospedeira, tá? É o espaço para vocês visitarem. Lá tem diversos tópicos, a gente cada mês insere um novo tema. A gente já falou um pouquinho sobre essas fases da experiência, a gente já falou um pouquinho sobre gestão de conflitos, sobre valores nas diferentes culturas. Então é só vocês entrarem no nosso site e procurar a categoria Recebendo o Mundo. Foi esse o título que a gente deu para o nosso blog. Podem sempre mandar e-mail para a gente sugerindo algum tema também, que vocês tenham uma curiosidade de ler mais sobre o assunto. É sempre baseado, seja na nossa experiência, né, do dia a dia, seja também nesse suporte de interculturalidade que a gente sempre se debruça sobre isso. A gente está na reta final, não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa. A gente agradece muito a participação de vocês, esperamos que tenha de fato sido útil para a gente refletir um pouquinho sobre essa forma de como a gente comunica, e sejam sempre muito bem-vindos para partilhar suas experiências com a gente. Você quer acrescentar alguma coisa, Fernanda? Tu acha que... Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa para fechar. Bom, você já agradeceu, mas queria agradecer a presença, né, de todo mundo. Foi muito legal conversar com vocês e as contribuições também que vocês colocaram. Eu espero que tenha sido um webinar que vocês conseguiram escutar e imaginar situações ou pensar coisas que já aconteceram, e que isso de alguma forma possa contribuir para a experiência de vocês como família hospedeira. A Flávia colocou ali que bom que esses encontros aconteçam mais. A gente vai, acho que foi bem legal mesmo, né? Fazer um webinar só para famílias hospedeiras e acabar trocando experiências mesmo, né? Ver que na verdade assim apesar de serem estudantes diferentes, pessoas diferentes, países diferentes, tem muitas coisas que acabam coincidindo, e a gente sempre pode trocar experiência e acabar aprendendo um com o outro, né? Obrigada pela participação de vocês, então, novamente.
E qualquer dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente. Tá bom? Tchau, pessoal. Um abraço e boa noite para todo mundo. Tchau, boa noite e muito obrigada. Tchau, boa noite. Obrigada.